Shalom, meu nome é Laércio, sou do Ministério Sião, o Último Despertar. Nós temos uma congregação aqui na cidade de Cotia, uma congregação messiânica. Normalmente eu gosto de apresentar temas, estudos de esclarecimento. Jamais gostaria de apresentar um estudo como esse hoje, mas se faz necessário, porque o absurdo que se tem feito nas igrejas tem ultrapassado os limites. Se você já é inscrito, muito obrigado. Deixe seu like se gostou. Se não gostou, deixe seu dislike. Comente o porquê gostou ou porquê não gostou. Isso ajuda a que a gente melhore a nossa performance, melhore a qualidade do vídeo, a informação que eu quero levar para você. Compartilhe com seus amigos. Fale para os seus amigos também se inscreverem, para ajudar a fortalecer o canal e, através desse fortalecimento, conseguiremos levar a vocês um melhor conteúdo da Palavra de Deus. O vídeo de hoje se refere a um pastor adventista, de nome Matos, que fez uma série de conferências. E entre as conferências ele tentou provar o improvável. Tentou justificar o injustificável, que é um tema polêmico que desde o século IV tem gerado confusão. Esse tema é a Trindade. Como nós sabemos, o povo de Israel, Moisés, os profetas, Jesus, os discípulos, todos eles eram monoteístas. A Bíblia é clara: ouve, ó Israel, Jeová é nosso Deus, e Jeová é um. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Porém, no século IV, Constantino, ao criar a sua igreja apostólica romana, e não apostólica judaica, ele estabeleceu como doutrina a tríade, a Trindade. A Trindade é uma das crenças pagãs, politeístas, que eram contrárias aos ensinos da Bíblia, aos ensinos do Deus de Israel. E ele estabeleceu como dogma. Dogma não significa que é uma lei, que está claro, objetivo. É um pensamento, como uma teoria. E esse dogma da Trindade, durante 1700 anos, 1800 anos mais ou menos, tem sido o calcanhar de Aquiles das igrejas cristãs que adotaram esta heresia. A Igreja Adventista, até 1980, ela não acreditava na teologia da Trindade. A sua profeta, que é colocada como a quarta pessoa da Trindade, porque eles dizem ser o espírito de profecia. Então nós teríamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o Espírito de Profecia. Ela jamais acreditou ou ensinou sobre a Trindade. Só que esse pastor, em um dos seus comentários, que eu diria tristes, ele diz que é o mistério da Santíssima Trindade. O Apocalipse nos fala que quem é uma crença de mistérios é a grande meretriz e suas filhas. Sim, eles são mistério, mas o povo de Deus não. Nós vivemos sobre a égide do Espírito Santo de Jeová, e ele nos esclarece, nos orienta, nos guia, nos mostra. E eu gostaria de fazer alguns comentários aqui básicos, porque eu tomei a liberdade de assistir o vídeo, avaliar ponto a ponto. Você vai assistir e vai acompanhar. Se você puder anotar os minutos que eu marco aqui, ficará mais fácil para você identificar a que ponto chega a heresia de um religioso. Nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas. Na época de Israel havia falsos profetas,
Como entre vós haverá também falsos mestres, falsos pastores e doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Exatamente o que aconteceu com essa igreja. E eu tomo a liberdade de falar dela porque eu fui membro durante 30 anos. Eu fui batizado nesta igreja, mas não era a Trindade. E eles introduziram esta heresia, essa mentira, a partir dos anos de 1980. E olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para que os que perecem, e porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso, olha só, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Perceberam, meus irmãos? O próprio Deus permite que a mentira, o engano, chegue a esses pastores e falsos líderes, porque eles não tiveram amor pela verdade, mas preferiram a mentira. Mas vamos ao vídeo, sem mais delongas, né? Eu peço um pouquinho de paciência e você vai entender o que eu quero dizer. No minuto 16 desse vídeo, diz assim, 16 segundos, tá? Não é minutos, não, perdão. O mistério revelado. Bem, se é mistério, não pode ser revelado. No minuto 59, ele afirma: a Bíblia não desvenda nos mínimos detalhes de uma maneira clara. Aí ele vai dizer, na sequência, ele alega que o tempo não permite explicar. Se o tempo não permite explicar, se a Bíblia não revela, por que ele está fazendo essa apresentação? Mas ele não entende porque Deus é três. Ele não consegue compreender, porque é um mistério. Lembra que eu falei que a religião de mistério é a religião de Hassatan, de Satanás? Ele, no final do vídeo, ele vai citar a profetisa deles, que eles chamam de o espírito de profecia. Então ele deveria ter ensinado que não são tão deuses, são 4. Porque para eles, a Bíblia só é justificada se a Ellen White justificar. A palavra de Ellen White é a última palavra a ser considerada. Perdão. Outra coisa, ele não cita que ela, nem os fundadores do Adventismo, desde 1860 a 1980, então nós temos aí 120 anos, que a igreja dele era contra a Trindade. Ele não cita isso, ele engana. Mas a profecia diz que eles colocariam sorrateiramente, escondidinho, né? E depois se perderam no meio do caminho, porque não sabe explicar uma loucura dessa, que desde do século IV até hoje ninguém consegue explicar. E ele tenta induzir, a confundir as pessoas a aceitar uma doutrina que a Bíblia é clara. Qualquer coisa de mistério não provém de Deus. No minuto 1:34, ele diz: irmãos, isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo explicar esse tema. No minuto 1:38, ele diz: dou graças a Deus por não conseguir explicar. Peraí. Ele diz: eu não consigo entender. Eu não consigo explicar. Eu dou graças a Deus por não entender. E o que ele está fazendo lá na igreja? Explicando essa suposta teoria da Trindade, dogma da Trindade. Se ele não entende, chega a ser hilárico, né? No minuto 1:45, ele diz: a Bíblia fala que só existe um único Deus.
Pronto, acabou o assunto. Se existe só um único Deus, por que ele está tentando explicar para aquela igreja lotada de pessoas que são três? Se ele diz, eu não entendo, não consigo compreender, eu não sei, eu não entendo. Eu que não estou entendendo. Alguma coisa está muito errada. No minuto 1:53, ele diz, nem no céu vamos conseguir explicar esse Deus único em três pessoas. Aqui existem dois detalhes. Não existe um texto, um versículo que diga que nós vamos morar no céu. Então ele não vai para o céu. Nem eu, ninguém. Porque a Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, que os mansos, os salvos herdarão a terra e se deleitarão nela. A Bíblia diz que Yeshua volta, que Jesus volta, que a cidade santa desce. O que eles vão fazer no céu? É outro mistério. Pelo que eu vejo, essa religião é cheia de mistérios, não é? Cheias de coisas novas. No minuto 2:14, ele diz, eu digo, nem no céu vamos entender. Ele insiste, não vamos entender. Eu não entendo, eu não sei. No minuto 2:14, aqui ele se supera. O primeiro erro que a maioria comete é tentar explicar esse mistério da Trindade. Porque então ele está cometendo o mesmo erro explicar o inexplicável. Ele mesmo diz, as pessoas se equivocam, erram em tentar explicar esse mistério da Trindade. Ué, por que ele está tentando explicar então? No minuto 2:43, ele volta a dizer, é um erro tentar explicar o que a Bíblia não ensina. É óbvio! Se a Bíblia não ensina esta heresia, por que esse homem, este pastor, que fez curso teológico, fez uma faculdade, é assalariado, tem todos os benefícios de um pastor assalariado, está ensinando uma heresia dessa, uma bobagem, sem fundamento bíblico? Ele mesmo diz, a Bíblia não ensina. No minuto 2:52, ele diz o seguinte, a Bíblia fala que no rio da vida sai do trono, aquele rio que sai do trono, o rio da vida que sai do trono, está sentado um. E aqui ele reconhece que existe só um no trono. Os outros dois deuses vão ficar de pé. E a Bíblia, se você vai ler, tanto nas escrituras hebraicas, que erroneamente é ensinado no Velho Testamento, como nas escrituras da Nova Aliança, Novo Testamento, que o Cordeiro, o Messias, está sentado à destra do Pai. No minuto 13:49 ele diz o que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler lá, vamos ler Apocalipse 5:13. Observe a maluquice, a loucura desses religiosos. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nele há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aqui diz que ao que está sentado ao trono, Deus, e ao Cordeiro sejam dadas honras. Olha o que ele vai falar. No minuto 4:2. Ele afirma que Jesus é um folgado e que o trono só está para ele. E ele sugere que Jesus está no lugar assentado ao trono, quando a Bíblia não diz isso. E ainda chama Jesus de folgado. Escuta lá. Minuto 4:2. Nós vemos que Pedro fala sobre esses falsos líderes. Tessalonicenses, Paulo fala sobre que Deus manda para essas pessoas um espírito de engano para que eles pereçam. Porque Deus não tem interesse nesses homens mentirosos.
Em Apocalipse 14, versículo 12, diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz: aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Esse nosso amigo, esse pastor adventista, ele tropeça no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele tem 3, e um quarto, que é a espírito de profecia. Então, ele é politeísta e não monoteísta. Ele transgride as festas bíblicas, os shabatotes ou sábados bíblicos, que está relatado em Levítico 23, porque ele não observa. Ele ensina mentiras, dizendo que as pessoas vão herdar e vão morar no céu, quando a Bíblia diz que os justos morarão na terra. Enfim, a escolha é sua. Mas eu faço questão que você assista todo o vídeo. O vídeo é pequeno, o meu comentário é muito maior, peço até desculpas. Mas você vai assistir esse vídeo e você vai entender a que ponto estão os religiosos. Não importa que esse sistema religioso seja poderoso financeiramente. Não importa. Porque a grande meretriz, a mãe de todas as abominações, que é a Igreja Católica, é bilionária, trilhardária. As organizações religiosas mais poderosas são as que mais se afastaram dos princípios da Torá. Por isso, meus irmãos, é hora de você rever os seus conceitos. Você vai ficar em cima do muro? Você vai ficar com um pé aqui e um pé lá? Ou vai decidir estar andando nos caminhos do Senhor? Shalom, shalom. Não esqueça, deixe seu like, seu dislike. Se não se inscreveu, se inscreva. Ainda dá tempo. Visite os nossos canais na internet. Nós temos lá uma série de vídeos e eu acredito que vai te ajudar. Shalom, shalom.